Olá pessoal, meu nome é Fabrício Guimarães, professor aqui da Flena Academy, e hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo está sempre perguntando a respeito, que é a famosa curva S. Pensando nisso, eu resolvi gravar uma sequência de vídeos, onde a gente vai primeiro entender a curva S, o que ela representa, e nas próximas aulas a gente vai trabalhar gerando essa curva S, seja no Excel, seja no MS Project. A curva S é uma ferramenta muito útil e ela é muito utilizada principalmente para quem trabalha com gestão de projetos e para profissionais da minha área, da construção civil. É muito comum que no departamento de planejamento técnico ou na própria obra utilize-se da curva S para monitorar o andamento do seu empreendimento. Bom, basicamente nós temos um gráfico em que nos eixos X e Y, quando eu coloco valores acumulados de um determinado orçamento ou um percentual de avanço físico planejado, eu vou ter ali uma linha que, ao passar do tempo, vai formar uma letra S, ou vai se tornar um gráfico muito parecido com a letra S, e aí é que está o nome da famosa curva S. Beleza? Vamos agora entender um pouco sobre o que é realmente a curva S e como utilizá-la e o que ela pode nos apresentar. Dá uma olhadinha aí. A curva S ela representa um gráfico de valores acumulados, então você pode ter tanto valores acumulados financeiros, você pode ter valores acumulados de andamento físico, percentual físico que você espera executar de determinado projeto ou empreendimento. No eixo Y, eu vou ter a quantidade acumulada que eu quero apresentar. E no eixo X, eu vou ter ali o meu tempo distribuído. Esses valores acumulados que vão apresentados no eixo Y, eles podem ser valores diversos. Por exemplo, pode ser o percentual concluído das tarefas, pode ser a linha de base dos custos dos seus serviços, pode ser ainda os valores executados realmente, ou seja, o realizado. E se você estiver trabalhando com uma previsão ou tendência de custos ou de andamento da sua obra, você ainda pode inserir uma terceira linha na curva S. E, como eu já disse no início, a curva S ela tem esse nome, por quê? Porque em diversos projetos e empreendimentos é muito comum que os valores gastos no início e no final não sejam tão altos quando comparados ao volume gasto na fase intermediária do seu projeto ou empreendimento. E dessa forma a gente chega nessa imagem ou nesse gráfico que se assemelha à curva S, ou seja, à letra S, beleza? Bom, pessoal, chega de falar, vamos dar uma olhada como seria um exemplo de uma curva S? Dá uma olhada no próximo exemplo. Nós temos aqui um orçamento bem básico, onde eu tenho uma distribuição de janeiro a dezembro e eu tenho aqui o meu orçamento com os meus gastos mês a mês e eu tenho o meu orçamento acumulado com os meus gastos do mês mais os gastos acumulados até o mês anterior. Lembrando que a curva S ela é gerada pela linha com os valores acumulados, pessoal. É só assim que a gente vai chegar nesse gráfico que se assemelha a um S, beleza? No nosso caso, a gente vai utilizar essa segunda linha desse orçamento para gerar a nossa curva S e vamos ver como é que ela fica. Perceba que eu tenho aqui agora uma linha azul com os valores acumulados orçados, onde eu tenho até mais ou menos uma imagem de uma letra S. Tranquilo? Uma curva S nada mais é do que isso. Só que a curva S ela não vai me servir de muita coisa se olhada apenas isoladamente com uma linha, ou seja, o seu orçamento ou o que foi planejado. O ideal é quando a gente trabalha com a curva S mostrando mais de uma linha acumulada. E é aí que entra o conceito de planejado e realizado. Bom, o planejado nada mais é do que o seu orçamento inicial, do que o cronograma de execução das suas tarefas. E o realizado é o que você efetivamente está executando no seu projeto ou empreendimento. Perceba que quando eu tenho um paralelo entre planejado e realizado, eu consigo ver uma informação muito interessante que me é muito útil também, que é o descolamento que pode ocorrer entre essas duas linhas. Para ficar um pouco mais claro, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Nesse modelo de orçamento, eu tenho o meu orçamento com os gastos mês a mês na primeira linha e eu tenho ali o meu orçamento acumulado na segunda linha. É esse orçamento acumulado que eu vou utilizar para ser uma referência na curva S. Logo mais abaixo,
eu tenho o que realmente vem sendo executado mês a mês e eu também tenho na segunda linha do realizado o acumulado, ou seja, os gastos do mês mais o acumulado do mês anterior e assim por diante. Vamos ver como é que ficaria o gráfico mostrando o orçamento acumulado versus o realizado acumulado? Dá uma olhada. Esse gráfico, ele nos mostra que eu estou tendo um descolamento entre planejado e realizado. Perceba que no período de março a abril ocorreu um descolamento da linha laranja, que é o que realmente está sendo realizado, para baixo. Isso significa que o meu projeto está com um andamento inferior àquilo que foi planejado. Porém, eu consigo notar que no mês de maio eu consegui alcançar o que estava sendo planejado. Por exemplo, eu posso ter desenvolvido planos de ação para que o que está sendo realizado volte a andar no ritmo que foi planejado. E no mês de junho, eu tenho aqui já uma ideia de que eu estou fazendo mais do que foi planejado. Nesse caso, é um exemplo de avanço financeiro. Eu tinha uma previsão de gastos mensais e agora eu estou gastando um pouco menos ou um pouco mais e a curva S vai me mostrar esse descolamento. Essa informação ela é muito útil para quem está gerenciando um projeto ou está gerenciando o andamento de uma obra, beleza? Apesar de ser comumente utilizado a curva S para valores financeiros, ou seja, qual está sendo o avanço financeiro mês a mês, com base no que estava previsto para gastar por mês, a curva S ela também pode mostrar os avanços físicos de um determinado projeto ou empreendimento. Imagina a seguinte situação: você elaborou um cronograma com data de término e você está analisando agora se as tarefas estão terminando conforme o seu cronograma. Ou ainda, você tem um cronograma em que você previu um determinado percentual físico a ser executado por mês e você agora vai analisar qual que é o percentual físico da obra que você realmente está realizando mês a mês. Para você ter uma ideia, os avanços físicos eles podem ser mostrados de duas maneiras. Você pode mostrar, primeiro, quanto você está andando fisicamente mês a mês por tarefas, ou seja, você tem uma lista de tarefas e você tem uma previsão de percentual a ser executado para cada uma dessas tarefas em determinado período. Você pode analisar isso daí. Uma outra maneira é olhar o avanço global do seu projeto, onde você vai pegar o percentual que era para ser executado de todo o projeto mês a mês e você vai depois comparar com o que realmente está sendo executado mês a mês. Beleza? Vamos dar uma olhada agora nos dois exemplos para avanços físicos utilizando a curva S. Veja que nessa planilha aí, eu tenho uma lista de tarefas e eu tenho o percentual físico planejado que cada uma dessas tarefas representa. Logo mais adiante, eu tenho o percentual físico que realmente está sendo realizado para cada uma dessas tarefas. Quando eu olho uma determinada planilha, um conjunto de dados por tarefas, eu também consigo gerar a minha curva S. Vamos dar uma olhada como ficaria a curva S para essa planilha aí. Bom, você vai ver que eu tenho as duas linhas entre planejado e realizado. Perceba ainda que eu estou falando do percentual acumulado que deve andar conforme a execução de cada uma das tarefas. E agora, é importante que você perceba que eu não estou usando os avanços mês a mês. Nesse caso, eu estou olhando o percentual que está sendo executado de cada uma das tarefas ao longo do tempo. É importante que essas tarefas sejam dispostas de uma maneira cronológica, como se representasse mês a mês. E eu vou ver que se elas estiverem sendo executadas conforme o planejado, eu preciso ter ali uma aproximação ótima entre planejado e realizado nas duas linhas. Agora, se você prestou bastante atenção na planilha anterior, você deve ter notado que os serviços dos reservatórios, eles ficaram atrasados e ainda não começaram quando eu já estou executando a pavimentação. E você nota isso na nossa curva S. Perceba que lá na linha de reservatórios ocorre um descolamento e como ele ainda não foi executado, esse descolamento permanece até a tarefa atual. Uma outra maneira de se trabalhar com avanços físicos é olhando o percentual global do projeto. Imagine que você elaborou uma planilha onde você tem o percentual físico que deve ser executado do seu empreendimento ou do seu projeto por mês, você gera a linha de acumulado e depois você vem preenchendo o percentual que realmente está sendo executado mês a mês e gera também o percentual acumulado. Olhando assim, a gente consegue também ter uma curva S, onde eu vou ter descolamentos
e esses descolamentos vão representar se o meu projeto está atrasado ou se ele está adiantado, ou ainda se o meu projeto está conforme o planejado, se não há descolamento. Contudo, é importante que vocês notem que quando eu trabalho com o avanço global do percentual do meu projeto, você pode ter um pouco de dificuldade para interpretar a curva S, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, a minha dica é: não trabalhe com a curva S apenas com a linha de percentual global do seu projeto. É importante que você tenha outras informações, como, por exemplo, o caminho crítico. Agora que você já sabe o que é a curva S e como ela é representada graficamente, é importante que você também perceba como a gente faz para interpretar o que a curva S está nos mostrando. Existem duas maneiras ou duas opções em que você deve olhar o descolamento entre planejado e realizado e tirar a partir daí algumas considerações. A primeira delas é: quando você observa o descolamento das linhas no sentido horizontal, você vai ter uma noção se o projeto ou empreendimento que você está analisando através da curva S está atrasado ou adiantado. E aí você está fazendo uma análise do cronograma. Agora, quando você olha o descolamento que existe no sentido vertical, você vai conseguir avaliar se os avanços que foram previstos, sejam financeiros ou físicos, eles estão acima, abaixo ou se eles estão de acordo com o planejado. Dessa forma, você está fazendo uma análise do andamento físico ou financeiro do seu projeto ou empreendimento. Para ficar um pouco mais claro, vamos dar uma olhada nesse exemplo agora. Nesse gráfico, eu tenho uma linha entre o planejado e o realizado. O meu projeto ele está parado no mês de junho, onde eu atualizei até agora. Percebam que há um descolamento entre a linha de planejado e realizado, e eu consigo fazer uma análise do que realmente está acontecendo com esse projeto. Olhando o distanciamento que existe na linha horizontal, perceba que, olhando esse descolamento, eu vou entender que o meu projeto está aproximadamente um mês adiantado em relação ao que foi planejado. Afinal de contas, essa distância horizontal entre planejado e realizado parte do mês de junho e está quase chegando no mês de julho, ou seja, quase um mês adiantado. Agora, perceba que olhando o descolamento na vertical, eu vou entender que eu estou gastando mais do que foi planejado para esse projeto. Perceba que o planejado era um gasto acumulado até o mês de junho de 5,5 milhões e até agora eu gastei 7,88 milhões. Perceba que eu já gastei 2,3 milhões acima do que estava planejado para essa altura. É importante numa situação dessa que você faça a interpretação correta. Primeiramente, eu tenho uma noção de que o meu projeto está um mês adiantado em relação ao seu cronograma e eu estou gastando mais do que foi planejado. Existem duas maneiras de interpretar isso daí. A primeira delas é: será que eu estou gastando mais porque o meu orçamento está estourado, porque eu estou gastando realmente mais do que deveria? Ou eu estou gastando mais unicamente porque o meu projeto está adiantado? É importante que você faça essa análise. E agora vai entrar uma questão muito importante quando a gente trabalha com a curva S como um indicador do nosso projeto. A dica é: você nunca deve olhar apenas para a curva S para fazer uma interpretação global do seu projeto. Ela é muito útil, porém ela pode estar mascarando algumas informações. Vamos dar uma olhada. Existem alguns perigos quando a gente olha para a curva S. Imagine uma determinada situação em que você tem um projeto e que, por algum motivo, várias tarefas que não fazem parte do caminho crítico foram executadas de forma muito adiantada, ou seja, teve um avanço maior do que o planejado. Porém, as tarefas que fazem parte do caminho crítico, elas estão atrasadas. Com isso, você sabe que, se as tarefas do caminho crítico estão atrasadas, o seu projeto inteiro vai estar atrasado. E, por vezes, se você olha o percentual global de avanço do seu projeto, pode ser que você esteja tendo aí alguma distorção ou que essa curva S esteja mascarando informações do seu projeto. Portanto, a minha conclusão é: a curva S ela é excelente para você trabalhar como um indicador do seu projeto ou empreendimento, porque ela vai te mostrar descolamentos. Só que, a partir do momento que ela te mostra descolamentos, você precisa ter alguns outros indicadores
para fazer uma análise correta sobre o andamento do seu projeto, seja físico ou financeiro. Para que vocês tenham uma noção um pouco melhor, eu estou deixando aí para vocês na descrição do vídeo um artigo que eu escrevi com várias informações que complementam esse assunto sobre a curva S. E logo mais nós teremos mais vídeos sobre como gerar a curva S no Excel e como gerar a curva S também através do MS Project. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.